Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais uma aula. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a leitura de uma notícia. E essa notícia ela vai fazer parte também da nossa atividade de língua portuguesa, do livro Ler e Escrever, volume 2, do nosso projeto Jornal. Então, além de fazer a leitura, que eu também estarei enviando o texto para vocês para que nós possamos fazer a atividade. Então, a leitura é: Foi um milagre, diz a avó de crianças resgatadas de escombros de terremoto na Itália. Ciro, 11 anos, Matias, 7 anos e Pasquale, 7 meses. Foram salvos pelos bombeiros debaixo dos escombros da casa onde moravam, que desabou por causa do tremor. O terremoto de magnitude 4.0, que atingiu na noite da última segunda-feira, 22, a ilha de Ischia, provocou o colapso de 7 edifícios na cidade de Casamicciola, habitados por várias famílias. Uma mulher morreu após ser atingida por destroços de uma igreja e outra foi encontrada morta debaixo dos escombros de sua casa. Entretanto, os bombeiros italianos conseguiram resgatar 3 irmãos das ruínas da casa onde moravam: Pasquale, de 7 meses, Matias, de 7 anos e Ciro, de 11 anos. Ficaram por mais de 16 horas debaixo dos escombros e conseguiram se salvar somente porque ficaram embaixo de uma cama, protegendo-se do colapso das paredes. Não sei como descrever tudo isso, senão como um milagre. Estávamos todos mortos e nascemos de novo, declarou à imprensa local Erasma de Simone, a avó das 3 crianças salvas dos escombros. Ela contou que o irmão mais velho foi corajoso e cuidou dos outros irmãos, enquanto os bombeiros operavam no meio dos destroços para resgatá-los. Tivemos que abrir um caminho no meio de pisos e colunas de concreto que precisaram serem removidos peça por peça para criar pequenas aberturas, informou à imprensa local o chefe dos bombeiros locais, Luca Cari. Depois que os bombeiros tiraram dos escombros o último irmão, Ciro, ele abraçou os outros 2. Foi Ciro que salvou os irmãozinhos, conta o chefe da polícia local, Andrea Gentili, contando como o irmão mais velho empurrou para debaixo da cama os outros 2 irmãos no momento do terremoto e se manteve lúcido durante todo o período, até que os bombeiros os resgatassem. Usando uma vassoura, ele bateu contra os escombros para fazer barulho e chamar os bombeiros. É um milagre que as 3 crianças resgatadas dos escombros estejam bem, declarou Virginia Scafarto, médica do hospital Risioli de Ischia. Ciro sofreu algumas pequenas feridas e a fratura de um osso do pé direito, além de escoriações no resto do corpo. O irmão Matias teve um leve traumatismo craniano, traumas na clavícula e no braço esquerdo, além de escoriações múltiplas no peito. Os 3 irmãos receberam alta do hospital na próxima quarta-feira. Perto dos escombros da casa dos 3 irmãos, no hospital da cidade de Casamicciola, durante o terremoto, nasceu uma menina chamada Sofia. A bebê está bem e se tornou o símbolo da esperança após o tremor que sacudiu a ilha turística. Então, nesta reportagem, nós temos o relato de algumas pessoas que vai fazer parte da nossa atividade de língua portuguesa. Vamos lá? A nossa atividade de língua portuguesa é a atividade 3B,
As declarações e os efeitos que provocam no leitor, que está na página 149. Iniciamos hoje na página 149, vamos até a página 151, mas vamos à primeira página. Nós temos aqui algumas questões para serem respondidas e nós iremos fazer em cima dessa notícia que acabamos de ler. A seguir será apresentada uma notícia selecionada pelo seu professor e aí vocês vão observar o título dessa notícia, tá? E responder. Que informações você imagina que a notícia trará a respeito do fato? Nós fizemos a leitura. Quais são as informações que vocês acham que ela trouxe a respeito do fato? Na 2 pede para conversar com o seu parceiro, que se nós estivéssemos em sala de aula, essa atividade seria feita em grupo, mas em casa vocês podem conversar com quem ajuda vocês a fazer a atividade, o pai, a mãe ou algum irmão, e responder as questões a seguir. Qual é o assunto principal do texto? E na letra B, como as pessoas sentiram o efeito do fenômeno da natureza citado? Nessa leitura, nós fizemos a leitura de um fenômeno da natureza, né? Que foi um terremoto. Então, quais foram os efeitos que as pessoas sentiram? Vamos à página 150 agora. Na página 150, continuam as questões. Na letra C, houve algum efeito maior com outras localidades a partir do fenômeno citado? Então, alguma outra região em volta sofreu também as mesmas consequências? Deem uma leiturinha lá no texto para encontrar essas informações. Nessa página 150, na letra D, nós temos duas questões. Essas questões nós não vamos respondê-las porque nós teríamos que estar em sala de aula, até mesmo para debater a respeito disso, né? Então, essas duas nós iremos pular. E vamos fazer também da página 150 a questão E. Na notícia, há declaração de algum entrevistado? Então, nessa notícia que nós fizemos a leitura, existem declarações de pessoas? Sim ou não? E de quem são essas declarações? Vamos agora à página 151. Na página 151, nós temos mais duas questõezinhas para responder também a respeito dessa notícia, que é a letra F. Por que você acha que uma notícia contém declarações dos envolvidos no fato? E a G, você acha que para o leitor faz diferença se a notícia utiliza ou não declarações? E explique. Então, para quem está lendo, vocês acham que é importante ter também ali a opinião das pessoas, o que aconteceu naquele local, como que ocorreu, como que foram salvas as pessoas? No caso desse aí é um fenômeno da natureza, né? Um terremoto. Então, qual a importância dessas declarações, né? Para nós que estamos lendo a notícia. Tá bom? Respondam essas questões e na segunda-feira faremos a correção das atividades. Vamos agora, então, para a matemática com o nosso EMAI. O nosso EMAI está na página 12, a atividade de hoje será a 17.4. E nós temos aqui alguns probleminhas para resolver. Vamos ao primeiro. Mariana e Antônio foram tomar lanche. Ela decidiu repartir seu sanduíche com Antônio e, para isso, o dividiu em partes iguais. Observe os desenhos e responda. Então, nós temos aqui o lanche e ela dividiu ele ao meio. Em quantas partes iguais Mariana dividiu o lanche? Na letra B, que parte do sanduíche receberá Antônio? Qual é a parte? Na letra C, escreva numericamente a representação de cada uma das partes do lanche de Mariana. Aqui, como que eu vou responder numericamente? Nós estamos falando de fração, né? Então, como que eu respondo isso? Como que eu coloco isso numericamente, né? Eu não posso escrever com palavras. Se eu vou escrever uma metade, como que eu coloco isso em números, tá? Não são palavras, vocês têm que colocar números para responder a letra C.
Na 2, para retribuir, Antônio dividiu sua barra de chocolate com Mariana e Pedro, que acaba de chegar. Cada criança receberá que parte do chocolate? Então, nós temos aqui um chocolate que será dividido por quantas pessoas? Será pelo Antônio, pela Mariana e pelo Pedro, certo? Então, quanto que cada um vai receber de chocolate? Esse chocolate eu vou ter que dividi-lo em 3 partes. Na letra B, você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? E qual é? Então, também aqui, sem palavras, nós vamos colocar números. Numa fração, qual é a representação numérica de 1 para 3 partes? Na questão número 3, Mariana dividiu uma maçã em partes iguais para dar a 4 amigos. Cada amigo receberá que parte da maçã? Então, agora ela vai dividir essa maçã em 4 partes. Então, quanto que cada amigo vai receber? E na letra B, você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? E qual é? Novamente falando de frações. Então, nós temos ali um número que eu vou dividir por tantas partes. Na fração eu coloco sempre o número inicial, que é o que eu tenho inteiro, e que eu vou dividir por tantas partes. Então, aqui no caso da maçã, eu tenho uma maçã, aí eu coloco o símbolo da fração que eu estarei dividindo por 4, ok? Essa é a nossa atividade de matemática de hoje. Encerramos a semana. Eu desejo um ótimo final de semana a todos. Qualquer dúvida, tire sempre com o seu professor, tá? Estamos sempre à disposição de vocês. Um beijo a todos e até a semana que vem.